Fala aí, nerd! Sejam bem-vindos ao Arquivos Nerd, a sua principal fonte de conteúdo nerd no YouTube. E bem, galera, eu já falei aqui anteriormente, em outros momentos, sobre os planos que a antiga administração da DC, que era pelo Walter Hamada, tinha para essa empresa, tinha para esse universo. Inclusive, né, se você quiser conferir, o vídeo vai estar aí no card, em algum canto da tela que eu não sei identificar, mas vai estar aí no card. E dentre os vários planos que o Hamada tinha para DC, havia o filme da Batgirl, que seria um dos primeiros de uma nova fase desse universo e que daria sequência ao reboot promovido por The Flash. Porém, né, como sabemos, o filme acabou sendo cancelado. E acabamos ficando sem saber o que esse filme traria de novo para DC. Até tínhamos algumas informações, uns detalhes ou outros, mas a história em si do que aconteceria não sabíamos. Mas isso mudou. Um insider revelou qual seria a história do filme cancelado da Batgirl. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho que iria acontecer nesse filme. E bem, antes de qualquer coisa, eu acho bom dar um certo contexto sobre como ocorreu, né, esse cancelamento da Batgirl, os motivos que levaram a esse cancelamento, né, porque eu acredito que devam ter pessoas que estão por fora do assunto. E tudo começou há cerca de um ano atrás, quando a Warner Bros. E a Discovery se fundiram em uma única empresa. E esse processo de fusão que criou a Warner Bros. Discovery levou a múltiplas mudanças dentro de toda essa empresa, dentro de todos esses estúdios e divisões que haviam na Warner. Pessoas foram demitidas, cargos foram alterados, planos retrabalhados e muitos projetos foram cancelados. E muito disso, principalmente a questão do cancelamento de projetos, seria porque a Warner estaria precisando fazer um certo corte de custos. Então assim, eles começaram, né, a procurar, né, dentre os vários projetos que estavam em desenvolvimento, aqueles que, segundo eles, provavelmente dariam menos retorno à empresa e que não faria sentido continuar gastando dinheiro com eles. E dentre esses projetos havia Batgirl, que diferente da grande maioria de todos os projetos que foram cancelados, esse filme não estava em um estágio só de simples desenvolvimento ou de escolha de atores ou coisa assim. O filme já estava filmado, totalmente gravado e quase pronto, estava no processo da edição. E desde então ficamos sem ter informações sobre o filme, sobre sua trama. Isso até agora, já que o insider News Good Takes reuniu a partir de múltiplas fontes qual seria a história do filme, qual seria a história que o longa apresentaria pra gente. E é a partir disso que eu vou trazer esse vídeo pra vocês, explicando totalmente qual é essa história. É claro, é bom comentar, talvez faltem algumas partes da história, né, porque ela foi reunida de múltiplas fontes diferentes, então talvez faltem um detalhe ou outro, mas pelo jeito ela está bem completa. E bem, o filme começaria no passado, onde veremos a nossa protagonista Bárbara Gordon como criança em uma aula de balé. Então, ela veria provavelmente ao lado da aula de balé uma aula de artes marciais. E ela vai até aquela aula sorrateiramente para assistir o que está acontecendo. E é nessa aula de artes marciais que ela conhece aquela que viria a se tornar sua melhor amiga, Alicia Yale, e também aquele que viria a ser seu namorado no futuro, Jason Bard. E após tudo isso, ela envolveria, pelo que parece, uma situação envolvendo bullying, onde ela, por ter uma memória fotográfica, ela consegue replicar alguns movimentos de luta que ela viu na aula de artes marciais e usar em um garoto. Garoto esse que, né, como eu disse, provavelmente estava praticando bullying ou com ela, ou com algum dos amigos, ou com outra pessoa. E após tudo isso, Bárbara é pega por seus pais na aula, provavelmente, né, no caminho para casa, ou já em casa, né. O pai e a mãe da Bárbara começam a discutir se eles deveriam permitir que a Bárbara fosse numa patrulha com seu pai, o Jim Gordon, né, que é policial, e que é um personagem muito importante na mitologia do Batman. Inclusive, também é válido dizer, né, que o Jim Gordon permaneceria sendo interpretado pelo J.K. Simmons, que fez ele em Liga da Justiça, tanto na versão de 2017 quanto no Snyder Cut. Quantos vocês são agora? Não o bastante. E após toda, né, essa discussão entre os pais da Bárbara, Jim acaba cedendo e decide levar a Bárbara para uma patrulha, mesmo ele estando bem desconfortável com a ideia. E cortando então para essa patrulha, onde o Jim levou a Bárbara para ir com ele, ele acaba se metendo no confronto contra gangues e acaba muito ferido. E aí então que apareceria o Batman e salvaria ele e a Bárbara. O Batman que seria, né, interpretado pelo Michael Keaton, já que nos planos do Walter Hamada ele pretendia, né, usar o filme do Flash para substituir o Ben Affleck pelo Michael Keaton no papel de Batman, desse novo universo. E aí então que estaria a explicação, né, pra ele estar no filme da Batgirl. You wanna get nuts? Let's get nuts. E após esse incidente, provavelmente, né, o Jim e a Bárbara estão voltando para casa. Ele ouve no rádio, né, da polícia de que a sua casa está sendo incendiada. E eles voltam correndo para lá. O Jim tenta entrar para salvar a esposa dele, que está presa lá dentro, mas uma explosão acontece e ele não consegue entrar dentro da casa.
A Bárbara até consegue entrar, provavelmente por causa da fumaça, ela acaba desmaiando, mas é dito que antes dela desmaiar, ela vê um homem de alta estatura saindo de dentro da casa incendiada. E então temos um salto temporal para os dias atuais, onde vemos Bárbara já adulta e que agora está trabalhando como secretária no DPGC, que é o Departamento de Polícia de Gotham City, e também é informado que o pai dela se aposentou do cargo de comissário de polícia, pois ele sofreu um ataque cardíaco. Caracas. E que a Bárbara acaba dividindo o seu tempo entre cuidar do seu pai e estar com a sua amiga Alicia e seu namorado Jason. E enquanto isso, a gente seria, apresentado ao antagonista, ao vilão desse filme, que seria interpretado pelo Brendan Fraser, que é o vilão Vagalume, que é apresentado no momento em que mostra que ele acabou de ser demitido do seu trabalho numa farmácia, porque ele tinha um temperamento muito explosivo. E é apresentado também que ele é casado, mas que a esposa dele está muito doente, e que ele precisa do dinheiro para cuidar da esposa doente. Então ele tenta voltar para um antigo emprego que ele tinha, que é quando ele trabalhava na máfia, mais especificadamente para a família mafiosa Bresci. Porém, ele acaba sendo rejeitado e não contratado porque o chefe da família Bresci está concorrendo atualmente ao cargo de prefeito de Gotham City. Então, desesperado, para conseguir dinheiro para cuidar da esposa e remédios para ela, ele assalta uma farmácia, provavelmente a mesma farmácia que ele trabalhava, e incendeia a farmácia. Olhem, está pegando fogo! Após isso, é apresentado que o Bruce Wayne está organizando uma grande festa à fantasia na sua mansão, provavelmente, e que Bárbara e seu pai foram convidados. Então, eles vão nessa festa, a Bárbara, inclusive, fantasiada de Batman. Porém, essa festa acaba sendo interrompida pelo ataque de um outro vilão da DC, que é o Mariposa Assassina, que junto dos seus capangas tenta roubar a mansão do Bruce Wayne. Nisso, a Bárbara tem uma atitude de heroísmo e tenta lutar contra o vilão e seus capangas. Inclusive, é dito que teria uma cena onde ela salvaria a vida do Bruce Wayne. De que forma exatamente não é explicado, porque, como eu disse, tem alguns pedaços que estão faltando nisso tudo. O vilão Mariposa consegue escapar da festa, mas ele é encontrado pelo Vagalume e morto pelo mesmo, que acaba levando seu corpo queimado para os Bresci, para assim conseguir ser recontratado. E após isso é revelado que toda a atitude heróica da Bárbara na festa viralizou entre o pessoal de Gotham, e que agora eles estão chamando essa heroína, que eles não sabem que era a Bárbara que estava ajudando o pessoal lá na festa, eles chamam essa heroína de Batgirl, e inclusive teria até uma cena onde a Bárbara tá conversando com sua amiga Alicia, e a Alicia perguntaria se a Bárbara pintou o cabelo para parecer com a Batgirl, porque ela teria pintado o cabelo de ruivo para ir à festa. E com toda essa fama e esses ocorridos, as ações que ela teve, a Bárbara começa a gostar da ideia de ser uma heroína, de ser uma vigilante. Então ela invade o armário de evidências da DPGC, onde lá ela procuraria equipamentos para usar como vigilante. Inclusive, nessa cena teriam alguns easter eggs, já que dentre as várias evidências que tem ali, a Bárbara encontraria o bastão da Arlequina usado em Esquadrão Suicida e também um martelo da mesma personagem usado em Aves de Rapina. Ela também encontraria uma máscara antiga da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, lá de Batman O Retorno. Meow. Inclusive, ela pegaria essa máscara pra ela, repintaria pra usar como a própria máscara, e ela também pegou um batirangue velho que tava por lá. Então, nisso que ela começa a fazer uma patrulha na parte da noite, se vestindo de heroína, e ela acaba sendo encontrada pelo Batman, só que ele confronta ela e manda ela ir embora e parar de agir como vigilante. Inclusive, teria uma cena, após isso, do Batman indo embora no seu clássico Batmóvel. Inclusive, de alguma forma, nesse processo da discussão entre a Bárbara e o Batman, ela conseguiria roubar o grappling gun do Bruce. De que forma isso rola, não é exatamente especificado como é que ela conseguiu roubar o grappling gun dele, e nisso a Bárbara acaba sabendo do Vagalume e dos problemas que ele tem causado pela cidade e começa a investigá-lo. Vamos investigar. Bem, galera, é isso. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, E também, é claro, sempre bom pedir. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere a descrição para ver as redes sociais do Arquivos Nerd, para você sempre ficar por dentro das mais recentes notícias do mundo nerd. E eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.